Bom dia, crianças do quinto ano. I'm Teacher Paulo. Estou aqui para mais uma aula de inglês e hoje nós vamos tratar do famoso verb to be. Ok? Let's go. Primeiro, o que é o verbo to be? É o equivalente aos verbos ser e estar da língua portuguesa. Então, em português, nós temos dois verbos diferentes para dizer o que é ser e o que é estar. Em inglês, nós temos um verbo apenas, que é o verb to be. Ele é um dos verbos mais importantes e úteis da língua inglesa, pois com ele construiremos mais da metade das frases em inglês. Então, é muito importante que nós saibamos e que dominamos o verbo to be, porque com ele nós vamos construir muitas frases do inglês e é muito útil mesmo. Antes de entrarmos no verbo to be, propriamente dito, nós vamos dar uma revisada, ou para quem não conhece, vamos conhecer agora os personal pronouns, que são os pronomes pessoais do caso reto, como nós conhecemos na língua portuguesa. Bem, na coluna da esquerda nós temos os pronomes em inglês e aqui na direita nós temos os pronomes em português. Vamos lá, eu gostaria que vocês falassem junto comigo, tá? Repetissem junto comigo aí, para a gente praticar pronúncia. I, you, he, she, it, we, you e they. São 8 pronomes. E aqui nós temos a tradução deles em português. Ressalto para o pronome it, que não tem uma tradução na língua portuguesa. Nós usamos como ele ou ela para seres não humanos, como, por exemplo, animais, objetos, plantas, tudo que não for humano. A gente geralmente utiliza o pronome it. To be é um verbo, assim como qualquer outro, isto é, ele não é um bicho de 7 cabeças e por isso deve ser encarado como um assunto corriqueiro que faz parte do processo de aprendizado de uma língua estrangeira. Eu vejo muita gente com medo de verbo to be, diz que não aprende, diz que estuda, desde o quinto ano, vai para o nono e não aprende, mas essa não é a nossa realidade. Nós vamos aprender, não é difícil, vocês vão ver que é um verbo moleza e é isso aí. E faz parte do processo, né? É o equivalente, como eu disse, ao verbo ser e estar da língua portuguesa. Nós temos o verbo ser e temos o verbo estar. Em inglês, eles são um verbo só, tá? E em se tratando de verbo, eles são flexionados de acordo com o sujeito da frase. Então, o verbo propriamente dito é be, to be. A construção das frases em português e em inglês. Para a gente construir uma frase em português, nós precisamos de um sujeito, de um verbo e de um complemento. Como aqui na frase, por exemplo, eu estou feliz. Eu sou o sujeito, estou é o verbo estar e feliz é o complemento. Note que o verbo é estar, mas nós não dizemos eu estar feliz. Nós dizemos eu estou feliz. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o verbo ele é flexível. Ele não é uma coisa rígida. Ou seja, ele vai variar de acordo com aquele que está utilizando, aquele que está falando. Nesse caso, sou eu. Então, eu estou. Se fosse ela, seria ela está, né? E em inglês também vai ser da mesma forma. O pronome eu vai ser I. O verbo estar, como eu disse, vai ser o verbo to be. E o complemento também vai ser happy. Então, eu não posso dizer I be happy. Fica sem sentido. O verbo to be ele vai flexionar com o sujeito I, que sou eu. Então, de be ele vira am. I am happy. Se nós mudarmos aqui o pronome, o sujeito, ele vai alterar o verbo to be também, conforme nós vamos ver na tabela seguinte. Então, novamente, nós temos os personal pronouns, que acabamos de ver, o verbo to be e as abreviações. Esse aqui nós já vimos agora, vamos nos concentrar no verbo to be. Em português, nós temos uma conjugação para cada pronome, o que dificulta bastante, né? Porque são dois verbos, é o verbo ser e o verbo estar, e são 7 pronomes na língua portuguesa que vão flexionar esse verbo to be de uma forma diferente. Por exemplo,
eu sou, tu estás, eu sou, tu és, ele é, ela é, vós sois, nós somos, eles são. São várias possibilidades. Em inglês, nós temos apenas 3, que são am, are e is. Observem que o pronome I, que sou eu, ele tem apenas uma conjugação que é am. Nenhum outro pronome utiliza am. Apenas I. Então, isso já facilita o nosso caminho, né? Sempre que tiver am, quem está falando sou eu, I. E aí, os outros dois são are e is. Se nós pegarmos aqui he, she e it, que são a terceira pessoa do singular, nós vamos ver que eles utilizam is. He is, she is, it is. Se am é usado para I, he, she e it usam is, todo o resto vai ser are. Concordam comigo? E dessa forma fica muito mais fácil da gente absorver as conjugações do verbo to be. As contractions são as abreviações, como nós conhecemos na língua portuguesa, e eles são muito comuns, não só no inglês, não só no português, mas em todas as línguas, eu acho, porque são formas mais rápidas e descontraídas da gente falar e utilizar a língua. É o caso, por exemplo, de eu dizer, por exemplo, e aí, você tá bem? Ora, você não é pronome. O pronome é você, mas a gente utiliza dessa forma principalmente quando a gente está falando com amigos, colegas, familiares, os colegas de turma. E não está errado, é uma forma de nos comunicarmos. Então, em inglês também vão existir essas abreviações que nós chamamos de contractions. A escrita muda, a pronúncia muda, mas o significado é o mesmo. Então, você pode dizer I am, ou você pode dizer am. You are, ou your. He is, ou his. She is, ou she's. It is, ou its. We are, ou we're. You are, ou your. E they are, ou their. Tranquilo? Na página 38 do nosso livro, nós temos aí alguns exemplos de frases com o verbo to be. Notem que eles não utilizam a forma longa, mas a forma abreviada. Então, é importante a gente aprender. Por exemplo, essa primeira frase aqui que diz she's cold. Ela está com frio. Notem, she é o pronome. She. Aqui é a forma abreviada do verbo is, que é o verbo to be, conjugado para she. Então, she is. E cold é o complemento. She's cold. Sujeito, verbo to be, complemento. Novamente aqui, sujeito, verbo to be, complemento. He's hungry. Ele está com fome. We're cold. Nós estamos com frio. They're happy. Eles ou elas estão felizes. Ok? E aí nós passamos para uma outra etapa do verbo to be, que são as questions and short answers, que são as perguntas e respostas rápidas. Para fazer uma pergunta em inglês, nós alteramos a ordem da frase, que fica da seguinte forma. Em português, nós permanecemos com a mesma estrutura. A gente só acrescenta a interrogação e muda a entonação. Então, eu não posso dizer, você está com fome. Eu vou dizer, você está com fome? E aí eu vou saber que é uma pergunta. Mas a estrutura é a mesma. Sujeito, verbo, estar e o complemento. Em inglês, nós vamos alterar. Nós vamos colocar o verbo na frente e o sujeito depois. Parece ser confuso, mas não é. É bem simples. Então, ao invés da gente dizer you are hungry, nós vamos dizer are you hungry? Ou seja, o verbo to be ele passa na frente do sujeito. Mas na resposta ele vai ficar normal. Observe. Então, aqui é uma pergunta, nós colocamos o verbo to be, sujeito, complemento. Are you hungry? Você está com fome? Yes, I am. No, I am not. Então, sim, eu estou.
não, não estou. Ou a abreviação yes, I'm, no, I'm not. Tranquilo? Essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Goodbye!